Para mim, sinceramente, não funcionou. Achei depravado, perturbador. Quase quis parar de assistir já logo no começo. Mas como sou brasileiro e não desisto, fui até o final. Pra quê, meu Deus? Pra quê? Não teve mais nada no filme que me sustentava ficar até o final, além da minha garra de brasileira. Péssimo, juro. Não sei nem por onde começar a descrever o quão péssimo foi. Nem mesmo um time de peso no filme valeu de alguma coisa. Se eu puder te falar uma coisa, passe longe. Mas se tu quiser arriscar, vai fundo e se decepcione como eu. Filme terrível. Só os primeiros 30 minutos de filme fazem uma pessoa querer ir embora. A forma de como o realizador chama atenção, fazendo uma tentativa de sátira muito mal aproveitada, só demonstra o triste estado da espécie humana. No decorrer da película, a narrativa torna-se cada vez mais arrastada, sem qualquer desenvolvimento que justifique sua duração. O enredo, além de previsível, apresenta-se como uma caricatura mal estruturada de questões políticas e sociais. Só que sem profundidade ou inteligência na abordagem. A insistência em choques visuais e momentos de desconforto gratuitos não acrescenta qualquer valor à obra, servindo apenas para mascarar a ausência de conteúdo sólido. O elenco parece perdido em personagens sem dimensão, onde a interpretação cai facilmente no exagero e na caricatura forçada. A direção falha em transmitir qualquer mensagem clara, transformando aquilo que poderia ser um exercício de sátira numa sequência desordenada de provocações banais. No final, fica a sensação de se ter perdido tempo, com uma experiência cinematográfica vazia, sem impacto positivo, nem inovação artística. O filme tenta chocar, mas não convence. Ele tenta criticar, mas não argumenta. Tenta entreter, mas não prende. É uma obra que exemplifica o pior tipo de cinema panfletário, aquele que não acrescenta nada ao espectador além de frustração. Ai, Deus. Gente, primeiramente, fui assistir o filme acreditando que seria um filme bom pelo elenco, mas que decepção, um fiasco de filme. Gastem o dinheiro e o tempo de vocês com outras coisas. E se quiserem assistir por curiosidade, esperem sair nos streamers. Não, no streaming, no streamers. O filme quer passar uma mensagem sobre os extremismos políticos, mas não consegue. Virou uma mistura de tudo, com cenas desfalcadas, de não deixar claro o contexto do filme, ou seja, deixou muitas pontas soltas, não esclareceu nada, rodeou e não falou nada com nada. A sensação era: o que está acontecendo? Sobre o que se trata? Quem são essas pessoas? Para onde foram? De onde vieram? O que estão falando? Filme totalmente perdido. Parece aqueles trabalhos de escola que cada um fez sua parte e juntaram no final, rindo de desgosto. Trilha sonora horrível, textos horríveis. O começo do filme é pura depravação. Enfim, uma total perda de tempo. Espero ter ajudado pessoas que estão com dúvidas se vale a pena ou não. A resposta é: não vale. Olá. Estou ainda em estado de choque, pesada e vontade de passar mal. Já nos primeiros segundos, deu vontade de ir embora.
Eu e meu marido sentimos a mesma coisa. Conexão é foda, né? Filme pesado, mesmo com atores de peso. Foi muito ruim. Não recomendo ninguém assistir, nem jogar tempo e dinheiro fora. Sem falar na energia pesada que ficamos, que ainda estamos aqui. Nos preparamos durante o filme para irmos embora, juro, sei lá, algumas vezes, mas ainda com alguma certa esperança de ter alguma mensagem, e realmente não teve. Nenhuma. Filme horrível. Fujam. Não foi o primeiro filme que saí durante a exibição, mas com certeza foi o que tive essa vontade de levantar e valorizar mais o meu tempo com mais brevidade. Caraca, não, vamos reler isso aqui. Não foi o primeiro filme em que saí durante a exibição. Ok, eu entendi. Mas com certeza foi o que tive essa vontade de levantar, igual champanhe, e valorizar mais o meu tempo com mais brevidade. Gente, eu sou burro ou isso não faz sentido? Enfim, linguagem desnecessária e uma sensação de jogar dinheiro fora desde a primeira fala. Sendo honesto, não posso opinar sobre o filme após 10 minutos, porque só consegui me manter assistindo por esse tempo. E ele veio aqui fazer a crítica dele. Ai, Brasil, Brasil, Brasil! Bora lá, tem mais comentário aqui. Vamos ler mais análise. Tá, essa aqui vai ser a nossa última análise de hoje. Este foi, sem dúvidas, o pior filme que assisti em 2025. A narrativa é confusa. Os acontecimentos se desenrolam de maneira apressada e superficial. E a tentativa de abordar múltiplos temas resulta em uma obra sem profundidade ou coerência. O espectador não encontra ritmo nem conexão emocional com a história. Logo nos primeiros minutos, a sensação é de incômodo e frustração, tornando a experiência desgastante. Em resumo, trata-se de um filme sem estrutura, sem desenvolvimento e sem propósito claro. Não vale um investimento de tempo e nem de dinheiro. E assim começamos mais uma edição do nosso Clube do Filme do Cinema de Boteco. Meu nome é Túlio Dias, sou escritor, cofundador dessa parada, e hoje vamos falar sobre Uma Batalha Após a Outra, novo longa-metragem dirigido pelo Paul Thomas Anderson, também conhecido como diretor fodão de Magnolia, Boogie Nights, Embriagado de Amor, O Mestre, Vício Inerente, Trama Fantasma, Licorice Pizza e Sangue Negro, que eu já falei, mas vale a pena falar de novo. Então, se você está aqui pela primeira vez, já manda seu oi, manda seu like, deixa um comentário. Quero saber a sua opinião. Eu quero saber a opinião também de todo mundo que está aqui acompanhando essa live. Afinal de contas, Paul Thomas Anderson é foda ou é fodástico? Me contem, me contem. Sejam bem-vindos. Estou vendo aqui o Jack Nicholson. Jack Nicholson, beijo para você. Bom que você está cuidando do seu alcoolismo e hoje você não está bebendo uísque. Tô vendo ali a Demi Moore, sempre ela, linda, maravilhosa, acompanhando o Jack Nicholson. E atrás da Demi Moore, nós temos ele, sempre ele onipresente, Patrick Swayze, o fantasminha camarada que nos acompanha em todas as transmissões do Cinema de Boteco. Afinal de contas, isso aqui é chique. E além dessas três pessoas ilustres que todo mundo conhece, tem aqui outras pessoas que eu tenho certeza que você também deve conhecer. Tô vendo aqui o Vitor. Seja bem-vindo, Vitor! Tô vendo aqui a Selma. Seja bem-vinda, Selma. Tô vendo aqui a Eide. Seja bem-vinda, Eide. Bom demais ter vocês aqui. Na medida que mais gente for chegando, vamos lá, vamos conversar, vamos trocar ideia e falar desse filme maravilhoso que durante um bom tempo da transmissão eu vou tentar manter sem spoilers, tá? Não garanto que eu vou conseguir manter sem spoiler a transmissão toda, mas a gente tenta e eu dou o aviso na hora de spoiler. Antes, além de saber se vocês acham o Paul Thomas Anderson foda ou fodástico, quero saber, quem aqui viu o filme? Me contem nos comentários. Deixa eu ver o que vocês falaram. Boa noite. Essa atuação do Leonardo DiCaprio está meio overacting? Não, não está.
O Leonardo DiCaprio, ele tem muito essa característica de explodir em cena, né? Seja lá o que isso significar. Em Uma Batalha Após a Outra, assim como já tinha acontecido um pouco em O Assassino da Lua das Flores, da Rua das Flores, né? Não da Lua das Flores. Ou é da Lua das Flores? Nunca lembro. O DiCaprio, ele está mais contido. Não significa que não tem ali os trejeitos que a gente está acostumado com o Leonardo DiCaprio. Não é isso. Tem. Mas ele não exagera. Em vários momentos do filme, existe ali um potencial que o DiCaprio, que a gente, né, conhece aí há tanto tempo, ia sair gritando desesperadamente de um jeito muito intenso. E o que acontece? Ele grita, ele realmente é intenso. Porém, ele nunca abandona a essência do personagem que ele interpreta. E no caso, é um personagem perdido, seja ali pelas circunstâncias, pela existência dele, né? Ele é um personagem perdido. Então, as reações do personagem do DiCaprio são muito em cima disso. Então, não acho overacting, tá bom, Vitor? Os atores estão bem no filme? Estão. Selma, boa noite. Tá todo mundo muito bem. Eu tenho convicção, aposto dinheiro com vocês, que o Champagne vai ser indicado ao Oscar de ator coadjuvante. Vocês estão me ouvindo bem? Agora que eu reparei que eu tô sem o microfone. Tá de boa o som? Easy, quero falar com você. Calma, vou falar com você. Me fala isso, o som tá bom? Porque eu acabei de me dar conta que eu tô fazendo sem o microfone. Se o som estiver zoado, me avisem, por favor, tá? Aí, ó, a gente concorda que é um realizador muito foda. Champagne, indicado a melhor ator coadjuvante, com certeza. Leonardo DiCaprio deve sim receber uma indicação. Acho que fica ele, o Wagner Moura, o The Rock, o Daniel Day-Lewis, e vamos descobrir quem é o próximo, né? O próximo candidato. Eu acredito muito no Leonardo DiCaprio vencendo a categoria, mas, obviamente, vou torcer pelo Wagner Moura, né? O Champagne, eu já falei. A Chase Infinity, que vive a filha do Leonardo DiCaprio, ela tá muito bem no filme. Tem uma personagem bem construída. E aqui não é spoiler, tá, gente? A personagem dela, como a gente viu aí nos trailers, ela é sequestrada e o Leonardo DiCaprio, como pai, tem que resgatar. A circunstância, né, essa coisa, a personagem é sequestrada, então a gente já cria ali uma expectativa negativa. Por que negativa? Porque a gente pensa, porra, a personagem não deve servir para nada, né? Deve ser uma donzela em perigo. E, cara, não é isso. Então, eu achei muito incrível a forma como o roteiro, né, se desenvolve, permitindo que os personagens evoluam. E são personagens tridimensionais, são personagens críveis, não são aqueles personagens mal escritos, não são personagens que dependem, isso acontece muito com personagem feminina, né? Que dependem de interação com personagens masculinos para evoluir. Não. A Willa, que é a personagem, né, da Chase Infinity, ela é muito bem trabalhada, então funciona muito bem. Deixa eu ver se vocês responderam aqui do microfone. Ninguém falou do microfone. Eita, Giovana, eu gosto de vocês. Tipo assim, eu acho que vocês estão me ouvindo, né, pelo menos. Então, só queria entender se o som tá bom, né? Que se não tiver, é complicado. É, qual a história do filme? Vamos lá, Vitor, vou te contar a história desse filme. O Leonardo DiCaprio, ele vive um revolucionário que vai para um programa de proteção a testemunhas junto com a filha. E 16 anos depois que eles entraram nesse programa, eles começam a ser perseguidos por um soldado que tem umas tendências supremacistas que torna a vida, né, da família um inferno. Ele sequestra a menina e o Leonardo DiCaprio tem que resgatar. Essa é a premissa sem spoilers, tá bom?
Selma falou, dessa vez, TT, minha torcida vai ser pelo The Rock, sorry. Cara, o Dwayne tá muito bem, aparentemente, no filme, né? Eu vou assistir essa semana, eu espero. Mas, cara, eu vou torcer pelo Wagner Moura. Leonardo DiCaprio tá surreal no filme. Acho, entre ele e o Wagner Moura, eu vi o Agente Secreto, né? Eu prefiro o Leonardo DiCaprio. Mas, cara, não tem como. Óbvio que eu vou torcer pelo Wagner Moura, cara. Não pelo. Não, é pelo bairrismo mesmo. Foda-se. Eu vou torcer pelo Wagner Moura. Vai ganhar essa porra. Eide. Uau, é sério mesmo, Túlio? Então, hype em torno do longa não procede definitivamente. Não, calma, Eide. Eu tava lendo o comentário dos especialistas. Eu não sou especialista. Eu tô aqui simplesmente brincando e entretendo vocês, né? E a gente se divertindo aqui. Os especialistas são essas pessoas que colocam os comentários lá no Google e na internet. Túlio, o que esperar de Os Simpsons 2? Porra, não sei. Espero que seja tão divertido quanto o primeiro filme e faça jus à série, né? Mais de 40 anos aí no ar. Torcer por isso. E o filme vai estrear exatamente 20 anos depois do lançamento do primeiro filme, né? Curioso. Leonardo DiCaprio não teria chance de uma nova indicação na categoria? Sim, já falei sobre isso. Sim. Infelizmente ainda não conferi o longa. Assim que eu entrar em spoiler, eu te aviso, Wade. A live de Os Pássaros não deve rolar no futuro próximo. Vai rolar eventualmente, gente. Os Pássaros eu vou encarar. Eu vou encarar. Eu só preciso me preparar psicologicamente. Hoje, inclusive, antes de iniciar essa transmissão de uma batalha após a outra, eu fiquei considerando se eu não iria falar de O Agente Secreto ou de Cirá. Eu acho que é assim que pronuncia. É um filme, uma produção espanhola e francesa, sobre um pai que vai junto com o filho tentar encontrar a filha que fugiu. E eles vão para uma rave no meio do deserto. Cara, Cirá é o tipo de filme que vocês não vão encontrar comentários, análises em canais de YouTube convencionais. Bem provavelmente vocês não vão achar análise dele em sites grandes, né? E eu te falo com a sinceridade, ele é top 10 filmes do ano fácil. É um filme daqueles que mexem com a gente. Não é um filme simplesmente que tem uma história que começa num ponto A e vai para um ponto B. Ele tem um impacto bem assim de deixar você mal, saca? Então, gostei muito dele. Easy, eu vi a tua mensagem no Instagram. Que bosta, hein, cara? Eu demorei, eu não falei disso na semana passada, mas eu vi e, né, complicado demais. Obrigado por compartilhar. Espero que as coisas estejam melhores, tá? O canal conferiu o longa na cabine de imprensa ou de forma tradicional, na tela grande, IMAX. Então, a cabine de imprensa para a forma tradicional não tem muita diferença aqui em Belo Horizonte, tá, Ed? São Paulo e Rio de Janeiro, quando a gente fala em cabines, eles têm em alguns lugares, não sei se ainda tem, na verdade, né? Mas até 10 anos atrás tinha. É tipo um prédio, né, da própria distribuidora, e lá dentro tem uma salinha onde você senta e tem um cinema. Essa é a famosa cabine. Aqui em Belo Horizonte, as cabines, elas acontecem dentro do cinema. Mas eu assisti uma batalha após a outra na pré-estreia, semana passada. Minha esposa não quis ir e perdeu o melhor filme do ano. Deixa eu ver. Teyana Taylor teria potencial para ser indicada na categoria de melhor performance coadjuvante? Sim. Olha, a gente tem a Regina Hall, que está muito bem. Já falei da Chase Infinity. Eu acho que no Globo de Ouro, todas elas devem ir, cara. Eu acho que a Regina Hall vai no Globo de Ouro. E a Teyana talvez vá, tá? Eu acredito em indicação dupla na categoria feminina. Por quê? O que a Teyana Taylor faz no filme é um negócio muito doido, sabe? É muito doido. Por quê?
Nos comentários que eu li aqui no começo da transmissão, vocês devem ter observado que muitas pessoas reclamaram, falando do quanto o filme é depravado. E aí eu não vou entrar em spoiler ainda, mas essas críticas estão na conta da Taylor. Porque são as coisas que ela faz no começo do filme que fazem esses conservadores aí, né, de meia tigela, virarem o cabeção. E o fato das pessoas terem ido até a internet, manifestarem a sua opinião e reclamando exatamente desse começo do filme, mostra que a mensagem desejada, ela atingiu, né, o seu objetivo. O Paul Thomas Anderson, ele criou um começo de filme que, cara, incomodou do jeito que ele queria que incomodasse. Então, perfeito, sabe? Aí você vai falar que é ruim? Cara, desculpa. O direito de não gostar é todo mundo tem. Tipo assim, eu posso sentar, assistir o filme e não gostar. Mas aí você falar que é ruim porque algo te incomodou, primeiro, você não sabe avaliar a arte, você não entende a arte e você tem mau gosto, cara. Ponto. Sabe? É isso. Você pode não gostar. Não gostar é uma coisa. Agora, você falar que é ruim, essa é uma treta que eu entro sempre. Né? As pessoas falam, ah, e tal filme é ruim. Cara, ruim é seu conhecimento, ruim é sua bagagem inexistente, né? Ou sensibilidade de alface. Porque, mano, de verdade, para quem aqui, eu tenho certeza que a maioria de vocês vê muito filme. Quando vocês sentam, assistem um filme bom, bem feito, vocês vão saber, cara, eu não gostei, mas tá legal, funciona isso e isso. Na hora que vocês sentam para ver um filme ruim, cara, é outra vibe. Você entende. Quem vê muito filme identifica o que é um filme ruim de verdade. É claro. Você pega o. Vamos lá, vamos usar esse exemplo. O Terrifier, o primeiro. Cara, é um filme muito tosco, que funciona dentro do universo de tosco dele, muitas vezes proposital. Só que, cara, você entende, é um filme ruim. O Anaconda. O Anaconda é um filme horrível tecnicamente, eu amo. Eu amo Anaconda, o filme, não a Anaconda mesmo. Então, assim, cara, eu acho isso muito doido. Eu gosto dessa discussão, tá? Mas aí, realmente, eu acho que as três vão ser indicadas, porque, só concluindo, tá? A Tiana Taylor, ela arrasa. Nos minutos que ela fica em cena, é fenomenal. Fenomenal. Creio que essa nova temporada de prêmio parece ser muito acirrada pela safra de longas que surge com potencial para uma futura indicação, certamente. Sim. Eu não sei de cabeça todos os filmes que estão ali na disputa. Eu sei que existe uma possibilidade da Tânia Maria, a pessoa idosa, né, do Agente Secreto, ser reconhecida como indicação. Se isso acontecer, muito improvável, mas totalmente merecido, porque ela é a alma do Agente Secreto, seria fantástico. Meu voto iria para ela, assim, disparado. Tá? Mas se não acontecer, o que é bem provável que não aconteça, eu não ficaria triste de nenhuma dessas pessoas, de uma batalha após a outra, se tornarem ali vencedoras dos prêmios. Viu o trailer do The Wicked parte 2? Não, não vi, porque eu não vejo o trailer. É muito difícil eu sentar e assistir a um trailer. E por que eu faço isso? Eu não vejo trailer porque trailer é um material publicitário. E eu trabalho na área. Aí você fala, mas como assim? Você trabalha na área, você vê filme, você não gosta de trailer? Os trailers que eu assisto, muitas vezes é porque ou eu não me importo com o filme, ou eu tô no cinema e não consegui ficar tampando o ouvido, falando, eu não quero ouvir isso, eu não quero ouvir isso, eu não quero ouvir isso, alguma coisa nesse sentido. Ou porque simplesmente calhou de chegar e assistir, por exemplo, os filmes da Marvel, da DC. Quando chega o primeiro trailer, eu vejo. Eu vejo o primeiro, os outros não. Por quê? Os outros trailers começam a mostrar demais, coisas demais no filme. Não quero saber. Uma batalha após a outra. Eu não vi trailer, sabe? Eu vi um trecho uma vez de um trailer, mas não terminei de ver, não prestei atenção, sabe? O trailer é uma versão envelopada do filme, com começo, meio e fim.
Então, se você vê muito filme, você consegue entender através do trailer que porra que vai acontecer na história. Eu não quero isso. O canal chegou a conferir um projeto protagonizado pela Margot Robbie e o Colin Farrell. Achei o longa muito diferente, um pouco estranho, mas decente também. Não vi. Sei qual filme que você está falando, não lembro o nome dele, mas eu não vi. Deus perdoe para desejar coisa rios. Não, Deus vai te perdoar, né? Inclusive, se você quiser empurrar ele da escada, quebrar a perna dele, Deus perdoa também. Paul Thomas Anderson poderia ser indicado como diretor nessa próxima temporada de prêmio, mesmo com uma safra de alta qualidade, bastante disputada na visão do canal? Sim. Acredito eu, dentro daquela lógica da academia de premiar por justiça, pelo histórico, talvez. E eu me surpreendi porque é o tipo de coisa que você lê e você fala: caraca, sério? O Paul Thomas Anderson não ganhou o Oscar de direção, né? Então, pô, ele não ganhou pelo Magnolia. Ele não ganhou por Boogie Nights. Não ganhou por Sangue Negro. Sangue Negro, inclusive, nem ganhou o Oscar de melhor filme. Foi Onde os Fracos Não Tem Vez. Filmaço, mas, né? O Mestre. Então, eu acho que por uma correção histórica, talvez seja um momento dele ali, tá? Túlio trabalha com confecção de trailer? Não, eu trabalho vendendo. Eu sou aquele cara que engana as pessoas. Tô brincando. Eu sou aquele cara que escreve, né, o texto que faz você querer comprar, entendeu? Eu trabalho com persuasão. É o melhor ver só o teaser, que fica só na vontade, no mistério. Cara, teve um trailer recente que era um teaser muito bom, mano. Poxa, não vou lembrar. Eu vi recentemente um teaser que eu falei, cara, isso é um trailer. Isso é um trailer. Porque ele atiça, gente. Caraca, que pena, velho. Caraca, que pena. Não vou conseguir lembrar. Mas eu tenho um exemplo de um bom trailer, dois. E aqui é curioso, né? Que eu vou citar exatamente filmes da Marvel. Em 2001, mais ou menos. Antes da estreia do primeiro Homem-Aranha, rolou um trailer que mostrava um assalto num banco e os assaltantes fugindo num helicóptero. E eles vão em direção às duas torres gêmeas. Só que na hora que eles chegam na torre, eles ficam presos numa teia. Cara, não sei, acho que sim, né? Ia estar no filme. Mas e depois do que aconteceu, eles acabaram tirando, né, esse material. Mas eu penso assim, cara, isso é um trailer. Sabe? É como se fosse um curta. Isso é um trailer. O Hulk, do Ang Lee, tinha um vídeo que era o Eric Bana encarando o espelho dele e o Hulk, né, olhando de volta. Isso é um trailer, sabe? Interrupções na live! Cortei meu dedo, minha pressão tá baixando. Eita, Giovana, a Natália vai desmaiar. Um segundo. Parece que não muito mais cabelo. Tá. É muito impressionante. Você viu o pra mim? Como você fez isso? Estava distraído? Eu fiz foco de chapéu. A gata não falou? Não, ela tá meio ruim, eu tô mais.
Né? Hum. Vamos lá. Não foi dessa vez que a Natália virou mais fã do Lula que ela já é. Tá tudo bem. Juro que um dia ainda vou entender a diferença de trailer para teaser. Trailer é o vídeo completo. Teaser é uma versão reduzida do trailer. Teaser em inglês quer dizer provocação, né? Estímulo ali. Então é uma versão reduzida do trailer, não é o trailer completo. É só um gostinho do trailer. Tanto que eles começaram a criar teaser do teaser, trailer do trailer. Essas porra louca que não faz o menor sentido, né? Quando o universo cinematográfico da Marvel começou, como você gostaria de ter continuado no universo da Marvel no cinema? Meu Deus, não entendi. Ironicamente, esse novo projeto do Paul Thomas Anderson debutou em primeiro lugar nas bilheterias gringas, apesar de não ter arrecadado exatamente. O que acontece? Um filme como esse, do Paul Thomas Anderson, ele custou... Aí, ó, eu sei os números, hein? Acho que ele custou 28 milhões. 20 milhões, 28 milhões, não lembro. Ele conseguiu uma arrecadação no primeiro final de semana de 20. Ele quase não se pagou, porque para se pagar ele precisa arrecadar 3 vezes, né? Mas ele conseguiu um faturamento igual ao que ele tinha gasto oficialmente. No mundo, acho que ele já conseguiu 50 milhões. E, cara, porra, que loucura é essa? Que a gente precisa que um filme, né, faça uma fortuna desesperada. Não, velho, vamos deixar a vida, cara. Não vão olhar o longa pelo resultado de Ibope, de bilheteria dele, sabe? Não tem nada a ver. Beleza. Então, vamos entrar agora um pouco na parte de discussão, com um pouquinho mais de profundidade ali e algumas coisas de detalhes que acontecem no filme, tá bom? Uma batalha após a outra está recebendo muitos elogios, muitos comentários de pessoas alegando que é o melhor filme do ano, melhor filme da década, melhor filme aí dos últimos 25 anos. Esses comentários são, em sua maioria, reais. Eles não são exagerados, eles são verdadeiros. E por que isso acontece? O Paul Thomas Anderson, nos outros trabalhos dele, existia muito de humor. Mas o que ele consegue fazer agora é diferente, porque o humor deixa de ser um detalhe para se tornar parte do que faz a história avançar. E isso tudo é encarnado na atuação maravilhosa do Leonardo DiCaprio, que, ao contrário do que algumas pessoas disseram, na minha percepção, em nada lembra, tá? Quer dizer, em nada não, nada é mentira, mas não lembra o que ele fez, por exemplo, em O Lobo de Wall Street. Existem semelhanças, e a gente tem que tomar cuidado com semelhança para falar que é igual. O Jordan Belfort, personagem dele, o Lobo de Wall Street, é um psicopata que ficava doido por causa das drogas. O Bob, ele é um cara com o cérebro derretido. Ele é um cara que ficou muito doido de tanta droga que ele usou na vida. E ele sempre foi meio perdido nas coisas. Então, é diferente. O Leonardo DiCaprio poderia, sim, se ele fosse um ator fraco, cair na tentação de se repetir, mas ele não faz isso. Como eu disse, o overacting tá lá, mas, cara, contidaço, assim, muito de boa, nada exagerado. E existe uma lembrança pela temática droga, mas não na temática física do corpo, da atuação. O Bob é totalmente diferente do Jordan Belfort, totalmente. E graças a esse trabalho de alto nível do Leonardo DiCaprio, o Paul Thomas Anderson... Boa noite, Gleidson, seja bem-vindo. O Paul Thomas Anderson consegue transformar uma batalha após a outra em um filme de comédia. A gente tem vários momentos muito engraçados ao longo do filme.
Se no começo a gente tem toda a sequência de humilhação que a personagem da Teyana Taylor submete o personagem do Champagne, depois a gente tem, e assim, mesmo na humilhação, é engraçado pra caralho, sabe? Você vê um soldado, um militar, um fodão da camisa justinha, se fudendo do jeito que ele se fode com a terrorista, com a personagem da Teyana Taylor, cara, é muito do caralho, cara. É muito do caralho. Ah, aí beleza. Aí a gente tem um outro momento, toda a loucura do DiCaprio, claro, mas a gente tem um momento em que ele faz uma fuga pelos telhados dos edifícios. Cara, é o momento mais engraçado do filme, na minha percepção. É muito divertido. Depois tem uma outra parte em que ele faz uma referência, inclusive a trilha sonora do John Greenwood, guitarrista do Radiohead, que já fez várias colaborações com Paul Thomas Anderson. Ele escreveu uma música que chama like Tom Fucking Cruise, ou seja, como se eu fosse a porra do Tom Cruise. E é uma cena que o DiCaprio tá dentro de um carro e ele precisa se jogar do carro. Então tem toda essa coisa de humor, uma meta piada, né? Porque é engraçado no filme, no que tá acontecendo, e se você entende a referência, você vai rir também, porque fala, caraca, né? Isso é impossível aqui, a zoeira. Então tem essas partes. O próprio personagem do Champagne, ele é o vilão do filme, né, gente? Na sua loucura, ele é muito engraçado também. E aqui é um humor involuntário, tá? Não é. Na verdade, todo filme, o humor é involuntário, né? Porque são coisas que vão acontecendo, é tudo muito insano, tudo muito bizarro, e os acidentes vão acontecendo e você vai rindo do que está acontecendo. O personagem do Champagne, ele é um soldado, um militar, né, norte-americano, que é racista, mas ao mesmo tempo ele tem tesão, né, na perfídia. A perfídia é uma pessoa negra e ele tem um tesão nela, só que ele é um racista, entendeu? Aonde que bate o conflito? E ele começa a entrar num grupo de supremacistas. Eu esqueci o nome do grupo, mas é uma galera que, né, os poucos que contêm muito poder, que mandam na porra toda. Só que uma das regras é que ele não poderia ter tido nenhum envolvimento interracial. E, cara, descobre, né? Aqui eu vou entrar em spoiler, tá, gente? Se você não quer spoiler, deixa sem som, eu vou fazer gestos aqui quando eu terminar de falar, tá? Então vamos lá, vou fazer o top 5. 5, 4, 3, 2, 1. O personagem do Champagne, ele é o pai biológico da Willa. E ele começa a seguir, né? Ele faz todo o sequestro porque ele precisa matar a menina, porque ele não pode deixar pistas, né, do relacionamento que ele teve. Então, essa é o grande ponto, assim, saca? Da história. Então, pronto, acabou o spoiler. Sem spoiler, sem spoiler. Então, o personagem do Champagne, ele tem esse humor dentro ali dele ser o vilão, das coisas que ele fala, das coisas que ele acredita, e da forma como ele se apresenta, sabe? A blusinha justa, é zoado por causa disso, os trejeitos, a forma como ele mexe os lábios, a boca. E tem um nome, o nome dele é Lockjaw, e Lockjaw é tipo queixo travado. Então tem uma brincadeira com o nome, inclusive tem outros nomes fantásticos ali ao longo do filme, muita coisa boa. Mas com todos esses detalhes, com todos esses pontos que eu coloquei aqui para reforçar por que Uma Batalha Após a Outra é de fato o melhor filme do ano, e a gente ainda tem muito lançamento esse ano, tá? Eu dificilmente vejo ali um filme substituindo ele no ranking, mas tudo é possível. Para mim, o top 3 do ano: Uma Batalha Após a Outra, Amores à Parte, Splitsville, né, no original, A Vida de Chuck, o Cirá, em 4, Acompanhante Perfeita. Tá. Eu posso colocar tanto o Juntos quanto A Hora do Mal aqui também, mas eu não vou garantir esses outros na minha lista no final do ano, não.
Ah, caralho. Warfare, um filme de guerra muito bom, tá? Recomendo fortemente. Enfim, no ato 3 do filme, e aqui todo mundo sabe, né? Todo filme, né, é dividido em 3 atos. Você tem o primeiro ato, a apresentação, o segundo ato, todo o desenvolvimento, e o terceiro ato, a conclusão. No terceiro ato, de uma batalha após a outra, a gente tem aquela que eu considero como uma das melhores sequências cinematográficas dos últimos 30, 40 anos, vai. Talvez os 40 anos eu esteja exagerando, mas dos últimos 25 anos eu não estou exagerando. O que acontece nessa sequência? Por que essa sequência é especial? Primeiro, trilha sonora. De novo, Johnny Greenwood fazendo uma mágica dele. Ele criou uma música que chama River of Hills, ou seja, Rio dos Morros, né? Alguma coisa assim, numa tradução bem grotesca. A câmera fica em ponto de vista, o famoso POV. A gente imagina aqui, ó, é isso. Você está dirigindo e você vê a estradinha na sua frente. Só que essa estrada é cheia de descida e subida. Então, assim, é um negócio bem louco. E, cara, quando você tem o ponto de vista, a câmera, em cima ali do capô, você não vê exatamente o que está na sua frente. Porque é descida, depois é subida. Então é como se você fosse um tubarão, sabe? Se estivesse no mar, fosse uma onda. E a cena é acelerada. Tem os cortes mostrando outras coisas ali acontecendo de forma paralela, mas esse momento ele é intenso, ele é muito forte. Você tem o reforço pela trilha sonora, você tem o reforço pelo ângulo da câmera e pela tensão do momento de tudo que está acontecendo. Cara, de verdade, eu gosto muito do Encurralado. Se eu não me engano, foi o primeiro longa do Spielberg, talvez esteja errado aqui. Gosto muito de Corrida pelo Destino, Corrida do Destino, não lembro. Um filme de 70, 74, não lembro. O Bullet, um filme com o Steve McQueen. Isso falando só dos antigão, né? De filme de perseguição. E o que o Paul Thomas Anderson faz é exatamente uma homenagem a esse cinema dos anos 70. E é uma homenagem modernizada. Não é aquela coisa de, vou fazer de qualquer jeito. Não! Ele coloca isso, porra, dentro da história, dentro da narrativa. Ele coloca esse ingrediente, né, dos filmes antigos, tem esse trabalho de trilha sonora. É a conclusão do filme, então tem muita coisa acontecendo, a gente fica na expectativa, a gente fica ansioso. E assim, cara, eu quero rever o filme o quanto antes, principalmente por causa dessa sequência. Amei o trabalho do DiCaprio, talvez seja o melhor filme dele ali. E olha que ele tá muito bem o Regresso. Eu amo ele em O Lobo de Wall Street. O da Lua das Flores tá muito bom também, mas, cara, aqui ele é como se fosse o Jeff Bridges em O Grande Lebowski. É a mesma vibe, a mesma energia, só que é o DiCaprio e tem toda uma coisa de humor louco, físico. É fantástico esse filme, cara. É fantástico. Então, eu recomendo fortemente para todo mundo que não foi assistir, vá atrás, se presenteie com quase 3 horas, com as melhores 3 horas cinematográficas que você vai ter nesse ano de 2025. E não é brincadeira, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Aliás, um segundo antes. Amor, tá bem? Tá. Deixa eu ver. Creio que os padrões. Tá, essa pergunta não tinha visto. Creio que para os padrões do cineasta, o longa já poderia ser considerado um projeto blockbuster. Sim, ainda acho o realizador muito autoral, com uma filmografia bastante nichada. Sim, também, com certeza, concordo. Leo DiCaprio demorou para ser levado a sério como intérprete pela mídia especializada. Cara, o DiCaprio surgiu em Criaturas 3.
Acho que foi o primeiro, depois ele fez o Gilbert Grape, talvez esteja invertido, tá? No Gilbert Grape ele já recebeu muito elogio, então ele já conquistou muita atenção. Aí ele fez o Diário de um Adolescente, acho que é esse, né? O filme, o nome dele. Inclusive contracenando com o Mark Wahlberg. É um filme fantástico. E eu acho que depois já foi o Titanic. Depois do Titanic, ele fez um filme com o Woody Allen, Celebração. Não lembro o nome do filme. Fez o Máscara de Ferro, que eu gosto, é tosco, mas eu gosto. E aí, né, vamos só abrir aqui o IMDb, que eu tô na memória, né? Vamos abrir aqui o IMDb e acompanhar a evolução. Porque quando a gente pensa, né, nesse trabalho de um ator que bonito, surge ali, né, todo mundo falando e tal, é muito fácil ele entrar nos filmes de comédia romântica. Mas não foi isso que aconteceu. Vamos lá, só recapitulando. Eu estava certo, tá? 1991, Criaturas 3. Primeiro longa-metragem dele, Criaturas 3. Depois, ele fez Relação Indecente, não tenho a menor ideia do que é. O Despertar de um Homem. Eu não lembro se o grande elogio que ele recebeu foi pelo Aprendiz Sonhador ou pelo Despertar de um Homem. Não sei, eu não vi nenhum dos dois. Depois ele fez o Diário de um Adolescente, fantástico. O Rápido e Imortal, um faroeste com a Sharon Stone, o Russell Crowe, Gene Hackman, acho que é do Sam Raimi, inclusive. Filmaço esse, tá? Eclipse de uma Paixão, não lembro se eu vi. Romeu e Julieta, né? Entrando aqui numa comédia romântica. Depois ele fez As Filhas de Marvin, também, né? Vai muito nessa. E aí já entra o Titanic, 97. Aí O Homem da Máscara de Ferro, Celebridades, que foi um filme menor ali. E de 98, ele deu uma pausa. Ele voltou em 2000 e ele fez A Praia. Em 2001, ele fez um que eu também não conheço, que é o Dons Plan. Tenho a menor ideia de que porra de filme é esse, cara. Que viagem, cara. Olha só. O elenco do filme. Tobey Maguire. E o Leonardo DiCaprio. Esse é o elenco do filme. Não conheço. Não sei do que se trata, tá? Não, tem Kevin Conner. Não sei quem é, não. Enfim, não sei que porra de filme é esse, não. Foda-se também. Depois desse filme, ele trabalhou com o Martin Scorsese em 2002, no Gangue de Nova York. Diz a lenda que esse encontro com o Scorsese mudou a visão e a carreira do DiCaprio. O que acontece? Na época, o DiCaprio era o cara, né? Ele ainda estava, por conta de todo o hype do Titanic, era como se ele fosse realmente o rei de Hollywood. E quando ele entrou e começou a trabalhar com o Scorsese, parece que o Scorsese botou ele na linha. Do tipo, moleque, você é um bosta, né? Vamos fazer aqui, vou te transformar. Só que você tem um potencial, vou te transformar num puta ator. E o DiCaprio comprou a ideia. O DiCaprio aceitou a parada. Ele não teve o tupetão de falar, esse monocelha do caralho não sabe porra nenhuma. Não, o DiCaprio comprou. E aí a lenda é que depois desse trabalho, o DiCaprio, ele direcionou a carreira dele para filmes que o desafiassem, para filmes que realmente tivessem algo a dizer, sem ficar naquela lenga-lenga de ser uma comédia romântica, de ser um romance. Então ele começou a fugir disso. Nessa fuga, ele fez o Prenda-me se for capaz, parceria dele com o Steven Spielberg, fez O Aviador, né, o Aviador de 2004, segunda parceria dele com o Scorsese, e aqui todo mundo ficou muito chateado dele não ter vencido o Oscar de melhor ator. Eu vi o Aviador uma vez, não acho
maravilhoso, mas eu também nem lembro dele. Depois ele fez Os Infiltrados, novamente, com o Scorsese, e aqui sim, um puta filme sensacional. Diamante de Sangue, um filme que eu não vi. Rede de Mentiras, é um filme bem mediano ali. Foi apenas um sonho, eu assisti apenas uma vez. Eu acho ele fantástico, um dos filmes de romance mais maravilhosos que eu vi. E é um filme que ele fez 10 anos, 11 anos depois do Titanic, e aí contracenando novamente com a Kate Winslet. Em 2010, Ilha do Medo, novamente trabalhando com Scorsese. Ilha do Medo é fantástico, quem não viu, recomendo. Eu não sei se eu tenho live de Ilha do Medo, se eu não tiver, tá aí uma boa. É bom que eu reveja o filme, tem muito tempo que eu não assisto. A Origem, primeira parceria dele com o Nolan. Ele fez o J. Edgar, que é do Clint Eastwood. O J. Edgar é um filme muito frustrante. No ano seguinte, ele fez o Django Livre. Foi a primeira vez que ele interpretou um vilão na carreira dele. Fez o Grande Gatsby no ano seguinte, novamente trabalhando com o Baz Luhrmann, que ele já havia trabalhado em Romeo e Julieta. Lobo de Wall Street, mais uma parceria com o Scorsese. Veio o Oscar pelo Regresso, filmaço. Aí ele trabalhou com o Tarantino de novo, em Era Uma Vez em Hollywood. Aí ele fez o Não Olhe Pra Cima, que é um filme de ironia muito forte, gosto muito. Assassinos da Lua das Flores, e agora uma batalha após a outra. Aqui, de curiosidade, tá? Uma batalha após a outra, Django Livre, A Origem e Os Infiltrados. Essas são as maiores notas da carreira do DiCaprio. Uma batalha após a outra, O Regresso, O Lobo de Wall Street, Django Livre e A Origem. A Origem é o que tem a nota mais alta, tá? E o Ilha do Medo aqui também. Então, esse é o DiCaprio, que eu sempre vi ele com um grande potencial, vai. Tema para a próxima live. Cara, não sei, eu quero muito falar do Cerati. Eu acho que não é um filme para falar num shot da vida, assim, né? Que é o podcast que eu faço, para gravar uma crítica. Eu acho que, sei, talvez eu faça uma live falando muito de um filme e eu pegue para falar do Cerati também, não sei. Eu acho que é um filme que merece a indicação. Melhor conferir o projeto na versão dublada, óbvio que é legendada, sempre. Ele faria a ilha também logo depois do Titanic, pelo que lembro. Sim, foi a praia, filmaço. Eu sou putinho do Danny Boyle, né? Então é foda. Curti muito o Diário de Adolescente. Cara, o Diário de Adolescente eu vi na época, 1995. Eu nunca revi esse filme. Sempre tive muita vontade de rever ele. Igual esse ano, né? Eu tive muita vontade de rever o Dogma. Eu fui atrás. Então, talvez vou atrás aqui desse filme também. A Izzy falou, amo Gilbert Grape e O Homem da Máscara de Ferro. Eu gosto do Máscara de Ferro, porque eu lembro do livro. E o livro foi um daqueles que eu sentei e li no dia. Eu lia muito rápido. Eu achei fantástico, assim. Então, eu era um moleque que pegou Eu não lembro se eu já tinha visto o filme, cara. Talvez eu não tinha visto o filme ainda. E eu gostava dos Três Mosqueteiros. Então, eu vi esse livro lá em casa, eu peguei e li. Então, fantástico. Se não me engano, ele também fez Diamante de Sangue. Exatamente, Diamante de Sangue. Fantástico. Que eu não vi, né? Mas é muito elogiado. Diamante de Sangue é muito bom. Creio que nesse projeto de capa de fato merecia um prêmio. Eu não lembro nem se ele foi indicado, na real, né? Fiz a cagança de assistir Ilha do Medo sozinha na estreia do Telecine Prêmio, nem mexi no sofá. Muito bom. O DiCaprio tem uma filmografia maravilhosa mesmo. Ó, Izzy, o Vitor quer saber o que você achou do Homens de Preto. Bom, galera, é isso então que a gente tinha para falar aqui hoje, né? Falamos do Uma Batalha Após a Outra.
Espero que vocês tenham gostado da transmissão. Eu recomendo a leitura da crítica. Eu coloquei a crítica no cinemadeboteco.com.br, está lá em destaque. Esse foi o 11º texto apenas que eu escrevi esse ano. Geralmente eu escrevia 10 textos em uma semana, vai. E agora eu tô lerdão, assim, mas enfim, faz parte, né, da vida. Mas, cara, é muito doido quando você pega para escrever um texto de um filme que você gosta, de um diretor que você gosta. Uma batalha após a outra tem várias nuances, tem toda uma questão política, uma questão social, uma questão de, cara, como que a gente vence o que está errado? Então tá, vamos criar um grupo terrorista e vamos tocar o terror, né? A gente não é terrorista, a gente é revolucionário, né? A gente é salvador da liberdade, a gente está lutando pela liberdade. Tudo bem, chama do que você quiser. Mas a mensagem do filme é, cara, a gente precisa combater o que está errado e vamos combater fogo com fogo. Então, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. E também um detalhe, né? É o Paul Thomas Anderson voltando, desde 2002, que ele não fazia um filme contemporâneo, e ele faz um filme que se passa nos tempos atuais. A gente tem diretores como Scorsese, diretores como o Nolan, diretores como o Tarantino, que preferem fazer filmes que se passam ali no passado, ao invés de fazer filmes nos tempos recentes, nos tempos atuais. Então, ver um diretor do nível do Paul Thomas Anderson fazendo um filme, né, agora, no agora, é muito bom. E quem sabe, né, serve ali como um estímulo para outros diretores também entrarem aí no jogo, também fazendo a mesma coisa. O Nolan acho muito improvável, porque ele assumiu a cadeira de presidente da guilda de diretores, então é bem possível que ele entre de férias ali, né, para virar só o presidente da associação e demore para fazer filme de novo. E o próximo lançamento dele, ano que vem, é a Odisseia, um filme de época. O Scorsese também está nessa, de produzir alguns filmes de época, e o Tarantino, o último filme dele, ninguém sabe do que vai ser, né? Então, é isso que eu tinha para hoje. Vejam o Agente Secreto também quando estrear. Procure esse filme que eu falei, o Cirato. E é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que ficou. Leiam a análise e a gente volta na semana que vem, segunda-feira, 20 horas, para mais um filme que eu não sei qual vai ser. Eu não sei qual vai ser. Vai que de repente eu assisto Os Pássaros, não sei. Não vou prometer, não. Tá? Mas a tendência é que seja um desses filmes recentes aí que eu peguei para ver. Tá bom? Beijo e até a próxima.